o príncipe isolado, o custo psicológico da crueldade e a Lei 18 de Maquiavel, sombra e solidão. Por que os líderes mais poderosos acabam destruídos pela própria crueldade? Por que tiranos que construíram impérios através de força brutal terminam paranoicos, isolados, incapazes de confiar em alguém, eventualmente traídos por aqueles mais próximos? Por que você que estuda Maquiavel, que aprendeu que é melhor ser temido que amado, descobre que quanto mais você aplica crueldade estratégica, mais você se sente sozinho, desconectado e curiosamente mais vulnerável do que antes? Deixa eu te contar a verdade que Maquiavel escreveu, mas que a maioria não entende. Ele dedicou o capítulo inteiro à Lei 18, avisando: não construa fortalezas para se proteger, o isolamento é perigoso. Mas ninguém conecta essa lei com o custo psicológico da crueldade. Ninguém vê que a fortaleza mais perigosa não é feita de pedra, é feita de paranoia, medo e isolamento emocional que você constrói dentro de si mesmo quando escolhe ser cruel. E aqui está a fábula que Maquiavel omitiu: o capítulo não escrito sobre o príncipe isolado. Havia um príncipe que leu O Príncipe. Ele aprendeu que deveria ser temido, que deveria usar crueldade ocasional para manter controle, que não deveria ser bondoso demais porque bondade é vista como fraqueza. E ele aplicou essas lições perfeitamente. Ele foi cruel quando necessário. Ele puniu exemplarmente. Ele criou a atmosfera de medo ao seu redor. E funcionou. As pessoas o temiam. Ninguém o desafiava abertamente. Ele tinha poder, mas com cada ato de crueldade, com cada pessoa que ele cortou para demonstrar força, com cada aliado que ele sacrificou para provar ponto, ele construiu algo invisível, mas devastador. Uma fortaleza psicológica que o isolou de todos. E quanto mais cruel ele foi, mais pessoas ao redor dele se tornaram falsas. Elas sorriam, mas planejavam. Elas concordavam, mas conspiravam. Elas o serviam, mas esperavam o momento de traí-lo. E ele sabia disso. Ele sentia isso. Então ele se tornou paranoico, começou a ver ameaças em todo lugar, parou de confiar em qualquer um e se isolou ainda mais. Construiu literalmente fortalezas para se proteger. Mas mais importante, construiu fortaleza psicológica interna onde ele estava seguro, mas completamente sozinho, completamente desconectado da realidade, completamente vulnerável porque não tinha mais acesso à informação real ou conselho genuíno, e eventualmente, inevitavelmente, ele foi destruído. Não por inimigo externo, mas pela solidão que sua própria crueldade criou, e essa é a lição que Maquiavel tentou ensinar na Lei 18, mas que ninguém realmente entende porque estão obcecados com leis sobre ser temido e usar crueldade. A Lei 18 diz explicitamente: não se isole, não construa fortalezas físicas ou psicológicas pensando que elas vão te proteger. Porque isolamento te desconecta de informação, te desconecta da realidade, te torna rígido quando você precisa ser flexível, te torna previsível quando você precisa ser adaptável e te faz vulnerável exatamente quando você pensa que está mais protegido. E aqui está a conexão brutal que ninguém faz. Crueldade leva a isolamento. Não imediatamente, não obviamente, mas inevitavelmente, porque quando você é cruel, quando você demonstra que está disposto a sacrificar pessoas para manter poder, quando você cria a atmosfera de medo ao seu redor, você destrói possibilidade de conexão genuína. As pessoas ao seu redor não são mais aliados, são subordinados aterrorizados. Não são conselheiros honestos, são bajuladores calculando sobrevivência. E você não tem mais relacionamentos reais. Você tem relações de poder puro, e isso te isola completamente. E o isolamento não é apenas solidão emocional desconfortável. É vulnerabilidade estratégica massiva. Porque quando você está isolado, você perde acesso a 3 coisas críticas que Maquiavel valorizava acima de quase tudo: informação real, conselho honesto e flexibilidade de adaptação. Quando as pessoas te temem demais, elas não te dizem verdade. Elas te dizem o que você quer ouvir. E você começa a viver em bolha de suas próprias ilusões. Você para de receber feedback real sobre suas decisões. Você para de saber o que está realmente acontecendo. E você toma decisões baseadas em informação falsa porque todos ao seu redor estão com medo demais de te corrigir. E aqui está onde a sombra entra devastadoramente. A sombra é todas as partes de você que você reprimiu, negou, escondeu. E para líder cruel,
Para a pessoa que escolheu ser temida, a sombra contém tudo que foi sacrificado em nome de poder, vulnerabilidade, confiança, conexão genuína, capacidade de receber ajuda, habilidade de admitir erro. Todas essas coisas foram reprimidas porque eram vistas como fraquezas. E agora elas estão na sombra, operando inconscientemente, sabotando você de formas que você não reconhece. E a sombra se alimenta de isolamento. Na solidão da fortaleza psicológica que você construiu, a sombra cresce. Todos os medos que você não enfrenta se amplificam. Todas as inseguranças que você escondeu sob crueldade começam a gritar mais alto. E você se torna paranoico não porque há conspiração real contra você, embora provavelmente haja, mas porque sua sombra está projetando seus próprios medos não resolvidos em todo lugar. Você vê traição onde há apenas incompetência. Você vê conspiração onde há apenas coincidência. E você reage com mais crueldade, criando mais isolamento, alimentando mais sombra, em espiral descendente que só termina em autodestruição. E deixa eu te dar a verdade brutal que ninguém quer ouvir. Maquiavel não estava ensinando você a ser tirano paranoico isolado. Ele estava ensinando pragmatismo estratégico. E parte desse pragmatismo era reconhecer que isolamento é perigoso, que você precisa de conexões, que você precisa de conselheiros honestos, que você precisa estar conectado com realidade através de múltiplas fontes de informação, e que construir fortaleza, física ou psicológica, é admissão de fraqueza, não demonstração de força. Porque líder verdadeiramente poderoso não precisa se esconder atrás de muros. Ele está conectado suficientemente com pessoas e realidade que ele pode navegar perigos através de informação e adaptação, não através de isolamento defensivo. E a tragédia do príncipe isolado, a tragédia que você está vivendo, se você escolheu crueldade como estratégia principal, é que você construiu prisão para si mesmo, chamando de fortaleza. Você criou solidão, chamando de segurança. Você destruiu suas próprias capacidades de adaptação e conexão, pensando que estava construindo poder. E agora você está preso. Preso em fortaleza psicológica onde você está protegido de conexão genuína, de informação real, de possibilidade de crescimento. E essa prisão que você construiu, essa fortaleza interna de crueldade e isolamento, é exatamente o que vai te destruir. E nos próximos blocos, eu vou te mostrar exatamente como isso funciona. Como a Lei 18 é a lei mais ignorada, mas mais crucial de Maquiavel. Como a sombra usa isolamento para te consumir. E crucial, como você pode quebrar a fortaleza psicológica, integrar a sombra e desenvolver forma de poder que não depende de isolamento, mas de conexão estratégica. Porque até você fazer isso, até você entender que crueldade sem conexão é suicídio estratégico. Você vai continuar construindo fortalezas cada vez mais altas, enquanto sua própria psicologia te destrói de dentro para fora. Agora vamos mergulhar no mecanismo psicológico exato, que transforma crueldade em isolamento, isolamento em destruição. E esse mecanismo começa com algo que a maioria não reconhece. A crueldade não vem de força, vem de medo, vem de ego tão frágil que não pode tolerar vulnerabilidade, vem de terror profundo, de ser visto como fraco. E quando você opera de medo, ao invés de força genuína, quando sua crueldade é defesa psicológica ao invés de escolha estratégica, você inevitavelmente viola a Lei 18. Você constrói fortalezas. E você se isola. E você se destrói. E deixa eu te explicar o que realmente está acontecendo psicologicamente quando alguém escolhe crueldade como estratégia dominante. Na superfície, parece escolha racional. Eu preciso ser temido, porque ser amado é muito arriscado. As pessoas traem quem elas amam, mas respeitam quem elas temem. E a verdade nisso, Maquiavel estava certo que medo pode ser mais confiável que amor em certas circunstâncias políticas. Mas o que a maioria perde é que Maquiavel estava falando sobre crueldade ocasional e estratégica, não sobre crueldade como modo de operação padrão. E a diferença é crucial. Crueldade estratégica é ferramenta. Você a usa, raramente, em momentos específicos, para resultado específico. E então você volta a operar com pragmatismo, que pode incluir generosidade, colaboração, conexão, mas crueldade como modo padrão. Crueldade que você usa constantemente porque não consegue tolerar parecer fraco, crueldade que se torna sua identidade. Essa é defesa psicológica. E defesa psicológica sempre vem de ego frágil que está protegendo sombra gigantesca,
cheia de vulnerabilidade reprimida. E aqui está o que está na sombra do líder cruel. Terror de inadequação. Medo profundo de que se as pessoas o vissem vulnerável, elas o rejeitariam, o trairiam, o destruiriam. Crença arraigada de que ele precisa ser invulnerável, impenetrável, aterrorizante, porque qualquer sinal de fraqueza será explorado. E essas crenças não são completamente infundadas, mas elas são exageradas pela sombra. E elas forçam um comportamento que cria exatamente a realidade que ele teme. Porque quando você opera de terror de vulnerabilidade, quando o seu ego não tolera mostrar qualquer fraqueza, você se fecha, você constrói muros psicológicos, você mantém todos à distância. Você não permite conexão genuína, porque conexão requer vulnerabilidade e vulnerabilidade ativa pânico na sua sombra. E agora você está operando exatamente como a lei 18 adverte contra. Você está se isolando, não necessariamente fisicamente, embora isso frequentemente aconteça também, mas psicologicamente. Você está criando fortaleza emocional onde você está, seguro de ser machucado, mas completamente isolado de qualquer conexão real. E o isolamento psicológico tem consequências táticas devastadoras, que Maquiavel entendia perfeitamente. Primeira, você perde acesso à informação real. Quando as pessoas te temem excessivamente, elas não te dizem verdade. Elas te dizem o que acham que você quer ouvir. Elas escondem mais notícias. Elas exageram boas notícias. E você começa a operar baseado em informação distorcida. Você pensa que está tomando decisões estratégicas, mas está tomando decisões baseadas em fantasia, porque todos ao seu redor estão com medo demais de te dar realidade. Segunda consequência, você perde capacidade de adaptação. Adaptação requer você receber feedback, reconhecer quando algo não está funcionando, ajustar curso. Mas quando você está isolado em fortaleza psicológica, quando você está rodeado apenas por pessoas aterrorizadas, você não recebe feedback real. Então você continua fazendo a mesma coisa. Mesmo quando está falhando, você se torna rígido. E rigidez é morte em ambiente dinâmico, que requer flexibilidade constante. Terceira consequência, você desenvolve paranoia crônica. E paranoia não é apenas desconfortável, é distorção cognitiva que te faz ver ameaças onde não existem e perder ameaças reais, porque você está distraído com fantasmas. Quando você está isolado, quando você não tem conexões genuínas, quando todo mundo ao redor está performando medo, sua mente começa a preencher lacunas. Você projeta suas próprias inseguranças em comportamento dos outros. Você vê conspiração e incompetência. Você vê traição em erro honesto. E você reage com crueldade a ameaças imaginárias, enquanto ameaças reais crescem sem você perceber. E vamos conectar isso especificamente com a Lei 18. Maquiavel conta história de príncipes que construíram fortalezas, pensando que muros grossos os protegeriam. Mas ele observa que fortalezas frequentemente se tornam prisões, que príncipe na fortaleza se desconecta de cidade, de pessoas, de realidade, que ele se torna alvo óbvio porque está isolado, que ele perde mobilidade e flexibilidade, e crucial, que fortaleza dá falsa sensação de segurança, que leva à complacência enquanto inimigos se organizam fora dos muros. E isso é exatamente o que acontece psicologicamente. Quando você constrói fortaleza emocional de crueldade e isolamento, você pensa que está se protegendo, mas você está se aprisionando. Você está se desconectando de informação e realidade. Você está se tornando alvo porque está obviamente defensivo. Você está perdendo capacidade de adaptação. E você está desenvolvendo falsa sensação de segurança dentro dos seus muros psicológicos enquanto a situação externa deteriora e você nem percebe porque ninguém tem coragem de te contar. E aqui está o padrão que destrói líder após líder. Começa com crueldade estratégica, que funciona no curto prazo. Você demonstra que está disposto a ser duro, e as pessoas te respeitam através de medo. Mas então você fica viciado nesse respeito através de medo. Seu ego começa a equacionar a ser temido com ser poderoso. E você aumenta crueldade para manter medo. E com cada aumento de crueldade, você aumenta isolamento. E com cada aumento de isolamento, você perde mais contato com realidade, mais capacidade de adaptação, mais conexões genuínas. E, eventualmente, você está completamente isolado, rodeado por pessoas que te temem, mas não te respeitam genuinamente. Operando baseado em informação falsa, porque ninguém te diz verdade. Preso em padrões rígidos, porque você não tem feedback real para adaptar. Paranoico, porque você sabe que todos ao redor
estariam felizes de te ver cair. E completamente vulnerável, porque você destruiu exatamente os recursos que Maquiavel dizia serem mais valiosos: informação real, conselheiros honestos, flexibilidade de adaptação, e sua sombra cresce proporcionalmente ao isolamento. Porque na solidão, sem espelho de conexão genuína, sem feedback de relacionamento real, sem desafio de interação honesta, todos os seus medos não resolvidos se amplificam. Você não está mais confrontando realidade externa. Você está lutando com monstros internos que sua sombra criou. E quanto mais você luta, mais você se isola para proteger você desses monstros. Mas os monstros estão dentro, e isolamento apenas os alimenta. E aqui está a ironia devastadora. Você construiu fortaleza para se proteger de ameaças externas, mas a ameaça real sempre foi interna. Era seu ego frágil, que não tolerava vulnerabilidade. Era sua sombra cheia de medos não resolvidos. Era seu terror de inadequação que você escondeu sob crueldade. E ao construir fortaleza externa e psicológica, você não se protegeu desses inimigos internos. Você criou um ambiente perfeito para eles te consumirem, sem interferência de realidade externa que poderia te dar perspectiva. E Maquiavel sabia disso. É por isso que ele dedicou o capítulo inteiro avisando contra isolamento. Não porque ele era idealista que acreditava em bondade, mas porque ele era pragmático, que entendia que isolamento é vulnerabilidade estratégica, que líder precisa estar conectado para ser efetivo, que informação real é mais valiosa que muros grossos, que adaptação baseada em feedback é mais poderosa que rigidez defensiva, e que fortaleza, física ou psicológica, é sempre prisão disfarçada de proteção. Agora vamos para o custo real. O preço completo que você paga por estar preso na fortaleza psicológica do isolamento. E o custo não é apenas tático, não é apenas que você toma decisões piores ou perde capacidade de adaptação. O custo é existencial, é destruição completa de quem você é. É transformação gradual de líder em monstro, é morte lenta da sua humanidade, até que você é apenas conjunto de defesas, sem pessoa real dentro delas. E esse processo tem nome. É o banquete onde a sombra se alimenta de você até não sobrar nada. E deixa eu te explicar exatamente como o isolamento destrói você de dentro para fora. Primeira coisa que morre é empatia. E não estou falando de empatia sentimental ou bondade ingênua. Estou falando de empatia estratégica. Capacidade cognitiva de entender como outras pessoas pensam e sentem para que você possa prever comportamento e influenciar efetivamente. Quando você está isolado, quando você não tem conexões genuínas, quando todo relacionamento é baseado em medo puro, você perde capacidade de realmente entender outros. Você começa a ver as pessoas como peças em jogo, não como seres humanos com motivações complexas. E perder empatia estratégica te torna estrategicamente burro, porque você não consegue mais prever o comportamento real das pessoas. Você opera baseado em modelo simplificado. Elas fazem o que eu mando porque me temem. Mas humanos são mais complexos que isso. Eles têm múltiplas motivações, alianças ocultas, agendas próprias. E quando você perde capacidade de entender essas complexidades, porque está isolado demais para ter interação genuína, você se torna cego a 90% do que está realmente acontecendo ao seu redor. Segunda coisa que morre é criatividade. Criatividade estratégica requer você considerar múltiplas perspectivas, combinar ideias de fontes diferentes, adaptar soluções de contextos diferentes. Mas quando você está isolado, você só tem sua própria perspectiva. Você não está exposto a ideias novas, desafios genuínos, perspectivas diferentes. E sua mente se torna feito chamber, onde mesmas ideias circulam repetidamente sem evolução. Você se torna previsível, porque você só tem um repertório limitado de táticas que você repete. E qualquer adversário inteligente aprende seu padrão e te manipula facilmente. Terceira coisa que morre é julgamento. Bom julgamento requer calibração constante contra a realidade. Você toma decisão, vê resultado, ajusta seu modelo mental baseado em feedback. Mas quando você está isolado, quando ninguém te dá feedback honesto, quando você não tem acesso à informação real sobre resultados de suas ações, seu julgamento se descalibra completamente. Você começa a fazer avaliações baseadas em modelo mental que está cada vez mais distante de realidade. E você não percebe porque não há ninguém para te corrigir. E aqui está onde fica verdadeiramente sombrio. Na solidão do isolamento, sua sombra se torna sua única companhia. E sombra
não é companhia boa. Sombra é todas as partes de você que foram rejeitadas, todos os medos que foram reprimidos, todas as inseguranças que foram escondidas. E na ausência de interação real com o mundo externo, essas forças internas se tornam cada vez mais altas, cada vez mais dominantes. Você passa mais tempo lutando com demônios internos do que lidando com desafios externos. E você nem percebe que está acontecendo porque é processo gradual de descida à loucura disfarçado de estratégia. E a sombra se alimenta especificamente dos medos que te levaram a se isolar em primeiro lugar. Se você se isolou porque tinha medo de traição, sua sombra amplifica esse medo até você ver traição em todo lugar. Se você se isolou porque tinha medo de parecer fraco, sua sombra amplifica paranoia sobre qualquer sinal de fraqueza, até você estar reagindo com violência a ameaças imaginárias. Se você se isolou porque tinha medo de rejeição, sua sombra cria narrativas sobre como todos te odeiam, mesmo sem evidência real. E quanto mais a sombra te consome, mais você se isola para proteger você. Mas isolamento apenas dá mais poder à sombra. É ciclo vicioso perfeito. Medo leva a isolamento. Isolamento alimenta a sombra. Sombra amplifica medo. Medo aumenta isolamento. E você está preso em espiral descendente que só pode terminar em colapso completo ou morte psicológica, onde você ainda está vivo biologicamente, mas não há mais pessoa real ali, apenas conjunto de medos operando automaticamente. E deixa eu te mostrar como isso aparece na prática através de líderes históricos. Olha para Stalin nos últimos anos, completamente isolado, paranoico ao ponto de insanidade, vendo conspiração em todo lugar, matando até aliados mais próximos, baseado em suspeitas sem evidência, operando em realidade completamente desconectada de fatos, porque todos ao redor estavam aterrorizados demais para dizer verdade. E ele morreu sozinho, temido por todos, confiado por ninguém. Tendo destruído qualquer legado positivo que poderia ter tido através de paranoia que seu próprio isolamento criou, ou olha para ditadores que construíram fortalezas elaboradas, bunkers massivos, sistemas de segurança complexos, tudo para se proteger. Mas o que eles estavam realmente fazendo era construindo prisões cada vez mais elaboradas. E quanto mais elaborada a prisão, mais desconectados eles ficavam de realidade. Mais paranoicos se tornavam, mais erros estratégicos cometiam, até que eram derrubados não porque inimigos eram particularmente fortes, mas porque eles mesmos se tornaram tão disfuncionais através de isolamento que criaram um vácuo de poder que inevitavelmente foi preenchido. E você não precisa ser ditador histórico para viver essa dinâmica. Você vive isso cada vez que escolhe isolamento sobre conexão, porque está com medo de vulnerabilidade. Cada vez que você corta pessoas, porque elas viram lado de você que você não queria revelar. Cada vez que você constrói muros emocionais mais altos, pensando que está se protegendo, você está entrando na mesma espiral. Pode ser em escala menor, mas dinâmica é idêntica. Isolamento alimenta a sombra. Sombra amplifica medos. Medos aumentam o isolamento. Até você estar preso em fortaleza psicológica onde você está seguro, mas completamente impotente. E o custo final é perda de propósito. Porque no início, você tinha razões para querer poder, você tinha objetivos, visão, coisas que queria alcançar, mas quando você está consumido por paranoia de isolamento, quando toda a sua energia vai para manter segurança, para defender contra ameaças reais e imaginárias, você esquece por que começou. Poder deixa de ser meio para alcançar algo e se torna fim em si mesmo. E não é nem poder real. É apenas controle compulsivo sobre pequeno território que continua encolhendo conforme você continua se isolando. E você vive em estado de alerta perpétuo que te exaure completamente. Você não pode relaxar nunca. Você está sempre procurando ameaças, sempre interpretando o comportamento dos outros através de lente de paranoia, sempre reagindo a sinais que sua sombra interpreta como perigo. E isso não é vida. É existência de terror disfarçada de poder. É prisão psicológica que você construiu para si mesmo, chamando de fortaleza estratégica. E Maquiavel te avisou sobre isso.
Lei 18 não era sugestão casual, era aviso urgente baseado em observação de príncipes que ele viu serem destruídos exatamente dessa forma. Ele viu líderes construírem fortalezas e se isolarem pensando que estavam se protegendo. E ele viu esses mesmos líderes serem destruídos, não por inimigos externos que quebraram fortalezas, mas por disfunção interna que isolamento criou. Ele viu eles perderem toque com realidade, tomarem decisões cada vez piores, alienarem até aliados mais leais, até que eram derrubados facilmente, porque se tornaram incompetentes através de isolamento autoimposto. E a lição que você precisa extrair é esta: solidão não é apenas desconfortável, é veneno estratégico, destrói tudo que te torna efetivo como líder. Julgamento, criatividade, empatia estratégica, conexão com realidade, capacidade de adaptação. E alimenta tudo que te destrói. Paranoia, rigidez, medo amplificado, sombra consumindo você. E enquanto você estiver preso na fortaleza, enquanto você continuar escolhendo isolamento, porque está com medo de vulnerabilidade, você está garantindo sua própria destruição. Não talvez, inevitavelmente. Então, depois de ver como o isolamento destrói você de dentro para fora, a pergunta crucial é: como você quebra a fortaleza? Como você sai da prisão psicológica que você construiu? Como você desenvolve forma de poder que não depende de isolamento, mas de conexão estratégica? E a resposta é algo que vai contra cada instinto de ego assustado, mas que é absolutamente necessário. Exposição calculada, vulnerabilidade estratégica, confiança seletiva e integração da sombra que permite você fazer tudo isso sem ser destruído por medos que te levaram a se isolar em primeiro lugar. E deixa eu ser claro, não estou falando de ingenuidade, não estou sugerindo que você deve confiar em todos indiscriminadamente. Não estou dizendo para você revelar tudo para qualquer pessoa. Isso seria estupidez estratégica. O que estou falando é muito mais sofisticado e muito mais poderoso. É capacidade de ser seletivamente vulnerável com pessoas certas, em momentos certos, de formas que constroem conexão genuína, sem criar vulnerabilidade catastrófica. É arte de manter conexões reais que te dão acesso à informação, perspectiva e apoio, sem se tornar dependente ou explorado. E essa capacidade começa com a integração da sombra, porque você não pode ser estrategicamente vulnerável enquanto sua sombra está aterrorizada de qualquer vulnerabilidade. Você não pode construir conexões genuínas enquanto seu ego está em pânico sobre parecer fraco. Você não pode quebrar isolamento enquanto seus medos não resolvidos estão te forçando a construir muros cada vez mais altos. Então, o primeiro passo é confrontar exatamente o que está na sua sombra que te forçou a se isolar. E o que geralmente está lá? Terror de inadequação. Crença profunda de que se as pessoas vissem quem você realmente é, elas te rejeitariam. Medo de que você não é realmente forte ou competente, apenas performando força e competência, e se máscara cair, todos vão ver impostor. E esses medos não são completamente irracionais, mas eles são exagerados. E enquanto eles permanecem inconscientes na sombra, eles controlam você. Eles te forçam a manter isolamento, mesmo quando o isolamento está te destruindo. Mas quando você traz esses medos à luz, quando você os confronta conscientemente, quando você pergunta honestamente: o que realmente aconteceria se eu mostrasse vulnerabilidade calculada para a pessoa certa? Você começa a ver que seus piores medos são fantasias. Sim, algumas pessoas poderiam explorar vulnerabilidade, mas não todas. E você tem capacidade de discernir quem é confiável baseado em comportamento demonstrado, não apenas em medo generalizado. E quando você vê isso claramente, quando você separa medo exagerado de risco real, você pode começar a fazer escolhas estratégicas ao invés de reagir automaticamente. E aqui está como exposição calculada. Funciona na prática. Você identifica pessoas que demonstraram lealdade através de ações, não apenas palavras. Pessoas que têm incentivos alinhados com pessoas que têm capacidades que você não tem e que você precisa, e com essas pessoas específicas, você pratica vulnerabilidade seletiva. Você admite quando não sabe algo. Você pede conselho genuíno. Você compartilha preocupações reais. Não tudo. Não indiscriminadamente, mas estrategicamente, em áreas onde conexão genuína te beneficia mais que isolamento defensivo. E o que acontece quando você faz isso? Várias coisas poderosas. Primeira,
você testa a lealdade real. Porque quando você é vulnerável estrategicamente e pessoa responde com apoio ao invés de exploração, você acaba de validar que essa é a pessoa que pode ser confiada em níveis mais profundos. Você transformou a aliança baseada em medo em aliança baseada em confiança testada. E confiança testada é muito mais valiosa estrategicamente que medo, porque é muito mais estável e muito menos provável de quebrar sob pressão. Segunda, você ganha acesso a perspectivas e informações reais. Quando você admite que não sabe algo, quando você pede conselho genuíno, as pessoas te dão informação real, porque elas sabem que você realmente quer ouvir. Ao contrário de quando você projeta onisciência através de isolamento, quando as pessoas te dizem o que acham que você quer ouvir, e informação real é infinitamente mais valiosa que ilusão confortável. Informação real te permite tomar decisões melhores, e decisões melhores levam a resultados melhores, e resultados melhores constroem poder real, não poder ilusório de isolamento. Terceira, você reconstrói capacidade de adaptação, porque agora você está recebendo feedback real. Você está sendo desafiado por perspectivas diferentes. Você está sendo corrigido quando está errado. E isso te permite ajustar curso rapidamente, ao invés de continuar rigidamente em direção errada, até colidir com realidade. E adaptação, como Maquiavel entendia perfeitamente, é a capacidade mais valiosa em ambiente dinâmico. Mais valiosa que força pura. Mais valiosa que qualquer fortaleza. Quarta, você quebra ciclo de paranoia. Porque quando você tem conexões genuínas, quando você sabe que tem pessoas que são genuinamente leais, não por medo, mas por confiança mútua, testada, você para de ver ameaças em todo lugar. Você pode distinguir entre riscos reais, que precisam ser gerenciados, e medos exagerados que sua sombra está projetando. E isso te permite usar energia mental para estratégia real, ao invés de desperdiçar lutando contra fantasmas. E aqui está o poder verdadeiro de exposição calculada. Ela te torna genuinamente mais forte, não mais fraco. Parece contraintuitivo, porque ego assustado equaciona vulnerabilidade com fraqueza. Mas vulnerabilidade estratégica é força. É coragem de reconhecer que você não precisa fingir ser perfeito para ter poder. É confiança de saber que você pode pedir ajuda quando precisa sem perder respeito. É sabedoria de entender que conexões reais baseadas em confiança são mais valiosas que isolamento baseado em medo. E Maquiavel, embora não tenha usado essa linguagem, entendia isso. Quando ele avisava contra construir fortalezas, quando ele enfatizava a importância de estar conectado com pessoas, quando ele falava sobre necessidade de conselheiros honestos, ele estava descrevendo exatamente isso. Ele estava dizendo: poder real não vem de isolamento defensivo, vem de estar suficientemente conectado que você tem informação, perspectiva e capacidade de adaptação. E essas coisas requerem você estar disposto a não estar completamente isolado atrás de muros impenetráveis. E a integração da sombra é o que permite você fazer isso sem ser destruído por vulnerabilidade. Porque quando você integra a sombra, quando você reconhece e aceita suas vulnerabilidades reais, conscientemente, elas param de ser pontos de terror que precisam ser escondidos a todo custo. Elas se tornam apenas aspectos de você que podem ser gerenciados estrategicamente. Você pode reconhecer: sim, eu não sei tudo. E isso não me torna impostor. Me torna humano com áreas de especialização e áreas onde eu preciso de ajuda. E quando você aceita isso, você pode pedir ajuda nas áreas onde precisa, sem sentir que está admitindo inadequação fundamental. E aqui está como você implementa isso praticamente. Você começa pequeno. Você não vai de isolamento completo para vulnerabilidade total. Você pratica exposição calculada em situações de baixo risco, com pessoas que já demonstraram confiabilidade básica. Talvez você admite que não tem experiência em área específica e pede orientação. Talvez você compartilhe a preocupação menor e observa como a pessoa responde. E conforme você faz isso, conforme você acumula experiências onde vulnerabilidade estratégica leva a resultado positivo ao invés de exploração, você recalibra seu sistema de medo. E seu sistema de medo, seu ID primitivo que foi programado para ver toda a vulnerabilidade como perigo mortal, começa a aprender. Às vezes, vulnerabilidade estratégica é segura. Às vezes, pedir ajuda leva suporte real. Às vezes, admitir que não sei algo me dá acesso a conhecimento que eu não teria se fingisse saber. E gradualmente,
Seu ID para de entrar em pânico toda vez que você considera ser menos que completamente defendido. E isso te liberta para usar vulnerabilidade estrategicamente ao invés de evitá-la compulsivamente. E você desenvolve capacidade crucial de discernimento. Porque nem toda pessoa é confiável, nem toda situação é apropriada para a vulnerabilidade. E você precisa de julgamento para saber diferença. Mas julgamento vem de experiência. E experiência vem de testar. E você só pode testar se você está disposto a ser estrategicamente vulnerável em situações controladas e observar resultado. E conforme você faz isso, você desenvolve intuição sobre quem é confiável, quando é apropriado se abrir, quanto revelar, baseado em evidência acumulada ao invés de medo generalizado. E o resultado final é algo que Maquiavel valorizava, mas não descreveu completamente. Flexibilidade psicológica é capacidade de ser duro quando necessário, mas conectado quando apropriado, de ser defendido quando há ameaça real, mas aberto quando há oportunidade de conexão genuína, de usar crueldade ocasionalmente como ferramenta estratégica, mas não viver em estado de crueldade constante, que leva a isolamento. E essa flexibilidade, essa capacidade de adaptar seu nível de abertura, baseado em contexto real, ao invés de estar sempre travado em isolamento defensivo. É o que separa líder verdadeiramente poderoso de tirano paranoico destinado à autodestruição. Então agora você tem a verdade completa sobre o príncipe isolado, a lição que Maquiavel ensinou, mas que a maioria interpretou errado. E a verdade não é que você deve ser cruel e temido. A verdade é que crueldade sem conexão é suicídio estratégico, que isolamento é vulnerabilidade disfarçada de proteção, que fortalezas físicas ou psicológicas são prisões que você constrói para si mesmo e que poder real não vem de se esconder atrás de muros impenetráveis, mas de estar suficientemente conectado que você tem informação, perspectiva e capacidade de adaptação que permitem você navegar qualquer desafio. E deixa eu sintetizar a lição completa em uma frase brutal. Você não foi destruído por inimigos externos. Você foi destruído pela fortaleza psicológica que você construiu tentando se proteger deles. Cada vez que você escolheu crueldade sobre conexão, cada vez que você cortou alguém para demonstrar força, cada vez que você se isolou porque estava com medo de vulnerabilidade, você estava construindo sua própria prisão. E agora você está preso nela, sozinho, paranoico, desconectado de realidade e, curiosamente, mais vulnerável do que estaria se tivesse escolhido conexões estratégicas ao invés de isolamento defensivo. E aqui está a escolha que você tem agora. Você pode continuar no caminho do príncipe isolado, pode continuar construindo muros mais altos, sendo mais cruel, isolando-se mais completamente, pensando que está se protegendo quando está apenas se aprisionando mais profundamente. E se você escolher esse caminho, você já sabe o destino. Paranoia crescente, desconexão completa de realidade, rigidez que impede a adaptação, sombra consumindo você na solidão e eventual destruição. Não porque seus inimigos eram particularmente fortes, mas porque você se tornou tão disfuncional através de isolamento que criou vácuo de poder, que inevitavelmente foi preenchido. Ou você pode escolher o caminho que Maquiavel realmente estava descrevendo quando avisou contra construir fortalezas. O caminho de conexão estratégica, de vulnerabilidade calculada, de confiança testada, de flexibilidade psicológica que permite você ser duro quando necessário, mas conectado quando apropriado. E esse caminho requer coragem muito maior que isolamento. Porque requer você confrontar sua sombra. Requer você reconhecer que medos que te levaram a se isolar são exagerados. Requer você arriscar vulnerabilidade estratégica para ganhar benefícios de conexão real. Mas esse caminho, por mais assustador que pareça para ego defensivo, é o único que leva a poder sustentável. E aqui está a verdade final sobre poder que sintetiza tudo. Poder não é a fortaleza, é a adaptabilidade. Não é capacidade de resistir rigidamente atrás de muros. É capacidade de fluir com circunstâncias, mudando, adaptando estratégia, conectando com pessoas certas, recebendo informação real e ajustando o curso baseado em feedback. E adaptabilidade requer você estar conectado, requer você ter acesso a múltiplas perspectivas, requer você estar disposto a ser corrigido quando está errado. E tudo isso é impossível quando você está isolado em fortaleza psicológica. E vamos conectar isso de volta a Maquiavel uma última vez.
Por que ele dedicou o capítulo inteiro avisando contra fortalezas? Porque ele observou pragmaticamente que príncipes que construíram fortalezas frequentemente caíram mais facilmente que príncipes que permaneceram conectados com pessoas. Ele viu que isolamento leva à perda de informação, perda de adaptabilidade, perda de toque com a realidade. Ele reconheceu que príncipe verdadeiramente seguro não é aquele escondido atrás de muros mais grossos, mas aquele que está suficientemente conectado, que ele sabe o que está acontecendo e pode adaptar antes de ameaças se materializarem. E a lição se aplica hoje exatamente como aplicava na Itália renascentista. Você não constrói poder real através de isolamento. Você constrói através de rede de conexões estratégicas que te dão informação, perspectiva, recursos e apoio. Você não se protege através de muros psicológicos impenetráveis. Você se protege através de discernimento sobre quem confiar, em que nível, baseado em comportamento demonstrado. Você não demonstra força através de crueldade constante que aliena a todos. Você demonstra força através de capacidade de ser duro quando necessário, mas generoso quando estratégico, flexível, ao invés de rigidamente defensivo. E a integração da sombra é o que permite você fazer tudo isso. Porque enquanto sua sombra está cheia de medos não resolvidos sobre inadequação e vulnerabilidade, você vai ser forçado a manter isolamento defensivo. Mas quando você integra a sombra, quando você reconhece e aceita suas vulnerabilidades reais, quando você traz medos à luz conscientemente, você se liberta. Você não precisa mais fingir ser invulnerável. Você pode ser estrategicamente vulnerável quando serve seus objetivos. E essa flexibilidade, essa capacidade de adaptar seu nível de abertura baseado em contexto, é poder verdadeiro. E deixa eu te dar perspectiva final sobre como isso aparece na vida real. Líderes mais efetivos que você conhece, não os mais paranoicos ou mais isolados, mas os que realmente alcançam objetivos sustentavelmente. O que eles fazem? Eles constroem redes de conexões genuínas. Eles têm conselheiros honestos que podem desafiá-los. Eles admitem quando não sabem algo e pedem ajuda. Eles são duros quando necessário, mas generosos quando estratégico. Eles não estão escondidos atrás de muros. Eles estão conectados, informados, adaptáveis. E isso os torna muito mais poderosos que qualquer tirano isolado jamais poderia ser. E se você olhar para sua própria vida honestamente, você vai ver padrão claro. Momentos quando você estava mais isolado foram momentos quando você tomou piores decisões. Quando você estava mais paranoico, você viu ameaças que não existiam e perdeu oportunidades reais. Quando você estava mais rigidamente defendido, você perdeu capacidade de adaptar e continuou em direção errada muito tempo. E momentos quando você estava mais conectado, quando você tinha pessoas que podiam te dar perspectiva honesta, foram momentos quando você navegou desafios mais efetivamente. E aqui está a sua chamada para a ação final. Se este vídeo te mostrou que você está preso em fortaleza psicológica, que você está vivendo o padrão do príncipe isolado, que sua crueldade e isolamento estão te destruindo ao invés de te proteger, deixa seu like agora. Se inscreve no canal porque este é o tipo de conteúdo que corta através de estratégias superficiais e te dá sabedoria psicológica profunda que realmente transforma. E mais importante, vai nos comentários e me responde uma pergunta brutal. Qual é a fortaleza psicológica que você construiu? Qual é o medo na sua sombra que te força a se isolar? Qual é a vulnerabilidade que você está escondendo através de crueldade? Nomeia isso, escreve isso. Porque quando você nomeia sua fortaleza psicológica, quando você admite que está isolado, não por estratégia, mas por medo, você dá primeiro passo para quebrá-la. E só quando você quebra a fortaleza é que você pode finalmente ter acesso ao poder real. Não poder ilusório de estar isolado atrás de muros que você chama de proteção, mas que são prisão. Mas poder genuíno de estar conectado, estrategicamente informado, completamente. E capaz de adaptar fluidamente a qualquer circunstância. E lembra sempre da Lei 18 de Maquiavel. Não construa fortalezas para se proteger. O isolamento é perigoso. Ele não estava sendo idealista. Estava sendo brutalmente pragmático. Ele viu príncipes caírem através de isolamento. Viu fortalezas se tornarem prisões. Viu crueldade sem conexão levar à destruição. E ele te avisou. E se você é sábio, você vai finalmente ouvir esse aviso. Vai quebrar sua fortaleza psicológica. Vai integrar sua sombra. Vai desenvolver capacidade de ser estrategicamente vulnerável. E vai construir poder real baseado
em conexão, informação e adaptação ao invés de poder falso baseado em isolamento, paranoia e rigidez, porque no final, você tem escolha: ser príncipe isolado destinado à autodestruição ou líder conectado capaz de adaptação sustentável. Escolhe sabedoria, escolhe conexão estratégica, escolhe flexibilidade, e quando você escolhe quebrar a fortaleza ao invés de construí-la mais alta, você finalmente tem acesso ao poder que Maquiavel realmente valorizava. Não capacidade de resistir isolado atrás de muros, mas capacidade de navegar qualquer desafio através de informação, perspectiva e adaptação, que só vem de estar conectado com realidade e pessoas certas. E esse é o único poder que dura, o único poder que vale a pena ter.